Boa noite, muito boa noite. Boa noite para cada um. Estamos aqui juntas mais uma noite de mulheres de fé. E que alegria saber que mesmo véspera de feriado, nós estamos aqui para a gente poder se alegrar com a presença de Deus entre nós, no meio de cada uma de nós. Boa noite, Cris. Boa noite, Marco. Que a gente possa, nessa noite, poder viver essa presença de Deus. Teve uma mulher de fé que me escreveu ontem. Não vai começar, não vai começar. E aí é um pouco dessa saudade. Eu falei, não, mas hoje não é quarta-feira ainda não. Tantas coisas no nosso coração. Eu convido você nessa noite a poder encontrar um pouco mais de Deus, a poder buscar um pouco mais de Deus. Então que a gente possa nessa noite receber a presença dele nas nossas casas, nos nossos corações. Que nós possamos nessa noite poder visitar um pouco mais de tudo aquilo que Deus tem trazido para nós. Minha alegria de te ver aqui. Eu tô no maior função de trabalho aqui no Rio. E fiquei hoje pensando, né? Essa foi uma noite que eu acordei muito cedo, era 4 da manhã, eu já estava acordada. E aí eu pensei, hoje eu tenho mulheres de fé. Preciso estar firme até a noite. Mas como é Deus que sustenta todas as coisas, é Ele que cuida de todas as coisas, que nós possamos nos entregar a Ele. Talvez você também esteja cansado, que você possa colocar todo o seu coração diante dEle agora, que você possa viver intensamente os cuidados de Deus com você, que você possa viver e experimentar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, E hoje eu fiquei pensando o que Deus tinha para nós, o que Ele tinha para colocar no nosso coração. E eu queria começar com esse louvor. E eu fiquei pensando o quanto que a gente se esquece de que Deus nos escuta. Quanto que a gente esquece que Deus nos escuta. E eu vim aqui para te convidar a essa intimidade com Deus. De poder não só chamar Ele de Pai como uma pró-forma, mas a gente poder realmente sentir que Ele é o nosso Pai. Não só a gente poder pedir coisas a Ele, mas a gente poder receber dEle aquilo que Ele tem para nós. Quantas pessoas, quantas canções lindas que a gente canta e talvez a gente nem presta atenção na letra. Quantas coisas a gente tem que talvez a gente nem perceba. Mas eu tenho no meu coração que Deus tem algo a mais para nós hoje. Deus tem algo para nos convidar a viver hoje. Ele tem bênçãos especiais. Mas quem move tudo isso é a nossa fé. Eu não sei como foi você afiando aí o seu machado nesses dias. Mas hoje Deus, Ele vem numa quarta noite te dar descanso. Mas os descansos de Deus não são descansos que nos param, são descansos onde a gente fica no colo de Deus e a gente se reenergiza. É reabastecimento para que a gente possa viver todas as missões que Ele tem. Quantas vezes a gente já falou aqui sobre o profeta que estava cansado, chorou, não queria mais o ministério dele e de repente Deus manda um anjo para cuidar dele à noite. Eu penso que as nossas quartas à noite são momentos em que Deus manda com que os anjos venham para que a gente possa descansar. Assim como cuidou e falou
Aqui tem um pão, come esse pedaço de pão. Tem um alimento, um cuidado. Dorme um pouquinho, descansa. Porque a caminhada é longa, tem mais para cada um de nós, tem mais para cada um de nós. Que você possa celebrar isso. Que a gente possa começar essa noite numa presença sobrenatural. Que você possa começar a falar: Deus, eu quero não só ouvir falar de você, eu quero te escutar. Eu quero te conhecer pessoalmente. Fazia muito tempo que eu não vinha para minha casa do Rio. Muito tempo, algum tempo que eu não vinha para cá. Que gostoso poder chegar no meu quarto de guerra. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o quarto de guerra. Que gostoso poder chegar no meu quarto de guerra e sentar lá e poder dizer: Senhor, que gostoso poder estar aqui nesse lugar que tem um cheiro diferente, um jeito diferente, onde nós vivemos as nossas batalhas, onde eu posso saber que você me escutou, onde eu posso sentir que nós ficamos e trocamos tantas vezes aqui. Que você possa começar a falar: Senhor, seja bem-vindo aqui, muda esse território. Que esse território se torne um território sagrado. Eu sinto que hoje Deus ele tem algo especial para nós. Um derramamento especial nessa noite. Que você não se distraia, não se distraia. Deus tem algo a mais para nós. Se nós somos chamados a estar num lugar chamado Mulheres de Fé, é porque Deus ele tem um propósito para nós. Se Deus nos chamou a estar num lugar chamado Mulheres de Fé, Ele tem um propósito para nós. E eu não sei quais são as suas batalhas, mas eu sei quem é a cura. Eu sei quem é a cura. Eu não sei quais são as coisas que estão preocupando o teu coração, mas eu sei quem pode resolver isso. Eu não sei quantas coisas talvez, quanto vazio talvez esteja aí, você esteja pensando nesses vazios todos, nas impossibilidades. Um amigo me escreveu dizendo: Fernanda, o que me dói é a falta de esperança desse tempo. E aí eu escrevi, e no final ficam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Que a gente possa mergulhar nisso, que a gente possa saber que Deus tem algo para nós. Essa é uma canção que diz o que nós cremos. E eu queria começar te fazendo essa pergunta: você realmente acredita que Deus te escuta? Você realmente acredita que Deus te escuta? Ou você acha que Ele é aquele que você vai ficar ligando? Hoje mesmo eu precisei de um acesso, né, para arrumarem a minha mala, que eu não lembrava mais o código dela. Sabe quando você não se sente escutado? E eu ligava para um, tentava falar com o outro, você não se sente escutado. E você fica lá tentando. Muitas vezes a gente faz isso, a gente acha que Deus não nos escuta. E aí a gente fica falando. Às vezes a gente tem dúvida sobre se Deus para nos escutar. Mas sabe de uma coisa, talvez você nem se lembre das coisas que você tem falado para Deus. Mas Ele escuta cada detalhe. Cada detalhe. Ele está ouvindo cada batida do teu coração. Ele está colhendo cada lágrima. Ele tem cuidado de cada pedacinho. Conta-se uma história de que uma pessoa ligou para falar no departamento do Papa Francisco e ele mesmo atendeu e falou: sou eu aqui do outro lado. Imagina só, sou eu aqui do outro lado. Sabe quando a gente pode receber isso? Eu lembro um dia que eu estava tentando falar com o Léo Jaime e de repente ele me ligou de chamada de vídeo. Meu Deus, o Léo Jaime tá me ligando de chamada de vídeo. Nem me preparei para isso. E imagina se Deus te liga agora de chamada de vídeo. Imagina que Deus está te ligando agora de chamada de vídeo. O que você tem para falar para Ele?
Deus está te ligando agora de chamada de vídeo. O que você tem para falar para Ele? Que a gente possa lembrar de um Deus presente, não de um Deus lá longe, de um Deus presente que te escuta quando você chama, te escuta quando você chama. Muitas vezes eu fui para o meu quarto de guerra e pedi coisas para Deus e Ele não respondeu o que eu queria. Mas eu sempre pensava, mais importante do que Ele responder o que eu quero, mais importante do que Ele responder o que eu quero, é saber que Ele está ali. Se alguém já perdeu um pai, uma mãe, talvez saiba isso no coração, mais importante do que aquilo que o outro fala, ou dele te dar uma bronca, ou não ser aquilo que você queria, é poder saber que Ele está ali. Como a gente precisa saber que mais importante do que o que Deus responde, é saber que Ele responde. E Ele não quer responder só lá, longe. Ele não respondeu só há 2000 anos atrás, Ele continua respondendo. Ele continua respondendo. Ele quer responder hoje para você. Ele está me chamando aqui, Ele está te chamando aqui. Que a gente possa olhar e falar, Deus, você está me ligando de chamada de vídeo e eu preciso te agradecer e eu preciso te pedir e olha como está meu coração. Talvez você fale, eu não estou tão arrumada assim, eu não estou tão arrumada assim. Você nem avisou que você ia ligar, mas que você não perca esse tempo. Eu, Fernanda, posso te dar poucas coisas. Quem pode mudar todas as coisas é o próprio Deus. Quem pode curar aquilo que precisa ser curado é o próprio Deus. Quem pode entrar e mudar a tua história é o próprio Deus. Quem pode realizar o milagre que você precisa é o próprio Deus. Quem pode tocar na tua alma é o próprio Deus. Quem pode mudar a tua casa é o próprio Deus. E Ele está aqui. E Ele está aqui. Talvez você possa pensar, nossa, imagina se a Ivete me ligasse, né, de chamada de vídeo a uma pessoa que você é fã. Mas imagina Deus. Imagina Deus agora podendo falar, filho, filha, como é que você tá? O que você precisa? Que a gente possa romper todas as barreiras do nosso coração, que nos tira da gente poder, de fato, ter uma experiência maior com Deus. Dele não ser aquele que a gente só pede bênção e proteção, mas que a gente não tem relacionamento. Lembra que Ele contava os segredos para os amigos. Lembra que quem fez, não só quem usufruiu das coisas que Ele tinha, mas quem fez como Ele, quem teve acesso a todos os poderes que Ele tinha, inclusive, quem teve acesso a curar, quem teve acesso a andar sobre as águas, não foram as pessoas que pediam bênção, foram os amigos. Eu não sei qual é a tua fome de vida, a tua fome de Deus, mas eu sei que quando Deus te chamou a ser homem e mulher de fé, Ele está falando do que você é constituído, da missão que você tem. Ele está dizendo exatamente sobre a gente parar de ficar olhando o que Deus pode fazer e começar a fazer e deixar Ele fazer através de nós, através de nós. Deus está aqui e você pode só olhar Ele passar. Ou você pode falar, vem para minha casa, Deus. Você pode só olhar Ele passar, ou você pode falar, Deus, eu quero, isso também precisa estar disponível para mim. Talvez você possa olhar nessa noite e entregar tudo aquilo que está machucando o teu coração. Essa pode ser mais uma noite que você está aí pensando, nossa, amanhã é feriado, o que eu vou fazer? Essa pode ser só mais uma noite. Ou essa pode ser a noite. Que você possa escolher não passar os momentos que Deus preparou em vão. Que você não se desencontre dele, mas que você possa olhar para ele e falar, Deus, eu quero mais.
Eu quero a tua resposta, eu quero o teu cuidado, eu quero ser olhada por você. Permita-me, Deus. Essa canção começa dizendo: Senhor, você me escuta quando eu chamo. Você pode declarar isso para o teu coração. Você pode começar a viver essa realidade. Senhor, eu sei que você me escuta quando eu chamo. Eu sei que você me escuta quando eu chamo. Outro dia eu estava falando com um paciente e a gente estava dizendo, né, o quanto que a gente só descobre depois. A gente só descobre como as coisas vão ficar, ou que elas seriam mais fáceis, ou que daria certo depois. Antes a gente fica ansioso, a gente fica com o coração apertado, a gente fica... Mas depois a gente fala, era isso, era isso. Meu irmão fala muito isso, né? Vocês lembram de que o nosso problema lá atrás era a prova de matemática? E hoje ficou tão pequeno. Imagina se a gente soubesse lá que a prova de matemática era tão pequena. Quantas vezes a gente só sabe depois que as coisas deram certo, depois que aquilo era do melhor jeito, depois. Mas eu fico pensando de que quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente coleciona tantos depois, que agora quando chega o antes você fala, mas eu sei que Ele vai fazer. Mas Ele já fez tantas vezes, Ele é o mesmo Deus. Que Deus traga à memória todo o cuidado que Ele teve com a tua vida até agora. Todas as bênçãos que Ele já fez. Ele é o mesmo Deus e Ele está te chamando exatamente para que você acalme teu coração. E que nessa noite que vocês acham que escolheu estar aqui, mas foi Ele que te escolheu para estar aqui. Ele pôs esse desejo no teu coração, você disse sim. Ele está te chamando para dizer, olha só, eu tenho mais para você. Olha só, eu te escuto. Olha só, eu sou a cura. Começa a acessar tudo isso. Que agora, quando você olhe para as coisas que há de vir, que você comece a agradecer, porque você sabe quem vai fazer. Que você comece a agradecer, porque você sabe quem vai fazer. Você nem viu ainda o que vai sair, mas que você comece a agradecer. Eu não sei qual é a sua lista de gratidão pelo que Deus ainda vai transformar na tua vida, mas eu creio que Ele vai transformar. Comece a agradecer por tudo que Deus vai fazer. Comece a dizer, Senhor, obrigado, eu creio que você vai curar, eu creio. Começa a entregar de verdade no coração de Deus. Às vezes a gente fica repetitivo, falando, porque a gente acha que Ele não está escutando. Ele está dizendo, eu escuto. Eu escuto. Sabe o vazio do teu coração? Sabe o desânimo que a gente falou na segunda-feira? Eu quero te dar mais vida. Eu quero te dar mais vida. Sabe aquilo que está angustiando o teu coração? Eu já tenho preparado para você. Eu tenho provisão para você. Sabe, fé. Fé, gente, é a certeza das coisas que ainda não se veem, mas é a certeza. É a certeza. Não é um talvez, não é torcer, não é fazer figuinhas. É a certeza. Por quê? Porque você conhece o caráter de Deus. Você conhece o caráter daquele que prometeu. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E talvez você possa olhar para o seu coração e falar, mas será que Ele prometeu? Será que Ele prometeu? Você precisa saber que Deus é a pessoa que mais te ama, e que o maior sonho de Deus é a tua felicidade, que o maior sonho de Deus é que você possa viver a melhor vida em abundância. Que você possa receber isso nessa noite. Eu vou pedir para que nesse momento do louvor, a gente já falou tantas vezes sobre o louvor aqui. O louvor é a nossa maior arma contra o desânimo. O louvor é a nossa maior arma contra toda dúvida.
O louvor é a nossa maior arma contra a tristeza. O louvor é a maior arma de todas as guerras. Davi não sabia sobre a espada. Por que ele foi escolhido para vencer o gigante e depois para ser rei? Porque Davi era mestre no louvor. Davi era mestre no louvor. Quantas guerras, quantos muros caíram pelo louvor. Comece a prestar atenção nas suas palavras. Elas são palavras que louvam a Deus. Elas são palavras que resmungam o tempo todo de tudo que está acontecendo. Como estão as suas palavras? Que você possa escolher agora. A partir da palavra as coisas se criam. O louvor faz com que Deus se levante do trono. E que as guerras que a gente queria vencer pelo nosso controle acontecem pelo louvor. Eu já contei para vocês tantas vezes que eu estava quebrada, que eu falava, eu não tenho o que falar. E eu louvava mesmo chorando, mesmo com tanta dor. Era aquele momento onde eu sentia que não era eu que louvava, era o próprio Espírito que louvava em mim, porque eu nem tinha aquilo para dar. Que você ouse agora pedir ajuda para o Espírito Santo, para que você possa começar a agradecer por aquilo que você ainda não viveu. Que você possa começar a agradecer por aquilo que você tem medo. Que você possa começar a louvar por tudo incrível que Deus vai fazer na tua vida. Começa a agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer com cada um. Nós te pedimos, o Espírito Santo esteja aqui nessa noite, nós te pedimos um inundar de graça agora, um inundar de graça nas famílias. Começa a pedir pela tua família, coloca tuas mãos. Os amigos não só viam o que Jesus fazia, mas Ele disse, vocês farão coisas ainda maiores do que eu, porque o próprio Espírito Santo está em nós. Coloca a tua mão para que a sua família seja curada agora. Declara cura para a tua família. Declara cura para a tua cidade. Mas, Fernanda, por que eu tenho que declarar diante dos ossos secos? Quando Ezequiel estava lá, Deus disse assim, é possível dar vida a esses ossos secos. Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. E ele fala, então profetiza. Profetiza, porque Deus podia fazer assim, mas porque Ele falou profetiza, porque Deus, Ele não quer ser mágico. Deus, Ele quer que a gente possa co-criar com Ele, co-criar com Ele. Deus quer nos convidar a que a gente experimente aquilo que Ele tem no coração dEle. Então começa a declarar a vida nova sobre a sua família, trabalho novo sobre a sua casa, vida nova. Começa a declarar novos céus, novas terras. Começa a declarar uma nova comunidade de mulheres de fé. Começa a declarar uma cidade em paz. Começa a declarar, Senhor, eu declaro paz para o Rio de Janeiro. Senhor, eu declaro da vida a ossos secos, Senhor. Todos os sonhos que estão secos, todos os corações que estão secos, começa a clamar para que o próprio Espírito nessa noite haja um derramar de graças. Que o teu louvor agora, que o nosso louvor, que a nossa voz se una, para que a gente possa dizer exatamente o que as pessoas disseram em volta do muro de Jericó. Uma cidade poderosíssima, um muro que parecia intransponível. E o povo, enquanto louvava, as pedras caíam, as pedras caíam. A gente falou sobre isso, quais as pedras que precisam ser removidas. Enquanto você louva, as pedras caem. Enquanto você louva, as pedras caem. Enquanto você louva, tudo aquilo que parece um empecilho, começa a cair, começa a declarar, começa a ver os seus muros caírem. Começa a ver os seus muros caírem. Tudo aquilo que te impede de ser feliz, tudo aquilo que te impede de acessar Deus de uma forma mais profunda. Começa a louvar e declarar, obrigada, Senhor, porque você está aqui.
porque essa chamada de vídeo é comigo, Senhor. Obrigada porque você veio me acessar nessa noite. E porque você tem um lugar mais importante. Mais importante. Minha casa tá uma bagunça cheia de caixa. Eu falei, onde que nós vamos fazer? Onde que eu vou fazer o Mulheres de Fé? Em nenhum momento eu pensei, vou desmarcar, porque dentro do meu coração eu ficava assim, o centro é dele. O centro é dele, o lugar é dele, o centro é dele. Começa a dar o centro da tua casa, da tua vida, da tua noite, do teu feriado, para quem é o dono de todas as coisas. Começa a entregar para ele. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por isso. Oh, Senhor, obrigada. E acalma o meu Acalma agora, Senhor, cada coração, cada mente. Me levas pelo fogo, Senhor, aquece tantos corações. curando todo Tira tudo aquilo que vem, Senhor, agora atrapalhar. confio. Oh, Senhor, nós queremos declarar uma fé. Nós queremos declarar uma fé que às vezes nem nós acreditamos. Mas nós estamos aqui, Espírito Santo, ajuda-nos a confiarmos mais. Começa a declarar que você confia. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Deixa Deus te encher, deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Não há outro igual, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Se renda a Ele, começa a falar de tudo que você precisa. Mas o que mais você precisa é da presença dEle, a presença dEle. Sim, Deus, vem para nós. Nós precisamos de Me Ti. escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Tira toda a ansiedade agora, Senhor, todas as dores. Nós entregamos, Senhor, tudo a Ti. Sinta Deus te tocando, sinta um calor te tocando, te curando, dando ordem novas às células, entrando em hospitais, tirando dores nas costas. Sim, Deus. Dores de cabeça. Muda, Senhor, dê cura para diagnósticos, para dores, Senhor, feridas emocionais. Você pode declarar isso, Deus é tudo para você. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Você pode tentar, você pode falar com outras pessoas, você pode tentar fazer sozinho, você pode pedir conselhos. Não há outro igual a Ele. Começa a declarar. Olha o que Deus está dizendo no teu coração. Não tem impossível para mim. Começa a declarar sobre os seus impossíveis. Começa a declarar sobre os seus impossíveis. Nada é impossível para Ele. Nada. Tens o meu mundo em tuas mãos. Oh, Senhor. Nada é Começa a declarar sobre os impossíveis que você tem um Deus do impossível. Nada é impossível. Oh, Pai. Nada é
impossível, nada. Recebe nossos impossíveis, Senhor. Entrega tudo que é teu, nada é impossível, nada é impossível. Creio que tu és a cura. Recebe a cura, recebe a cura. Outro lugar que nós possamos estar agora, que não seja no centro da tua presença. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada. Como nós precisamos de Ti, como nós precisamos de Ti. Sabe, tem uma parte que é fácil a gente falar dessa canção, que é dizer, eu creio que Tu és a cura. E talvez você falou isso de todo o teu coração, porque você precisa da cura. Mas sabe qual que é a parte mais difícil dessa canção? É dizer, creio que és tudo para mim. Creio que és tudo para mim. Como a gente às vezes fica mais com a cura do que com Ele que pode curar. Quantas vezes a gente faz essa troca? Hoje eu estava pensando nisso. Quantas vezes a gente faz essa troca? A gente quer tanto a cura. A gente quer tanto que Deus faça o que a gente quer, que isso se torna mais importante do que a própria presença de Deus. Eu não sei qual é o lugar que Deus tem na tua vida, mas Ele tá falando hoje assim, ei, eu sou o caminho. Às vezes nós queremos que Deus fale por onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Ele não aponta qual é o caminho. Ele não tá falando, agora você vai lá e fala com esse, faz isso e faz isso. Não, 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 não. Deus não tá falando isso. Deus, ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Bem-vinda, Bia. Eu sou o caminho. Quando Deus, ele tá dizendo, eu quero ser tudo pra você. Eu não quero ser importante. O André Fernandes fala muito isso. É muito diferente Deus ser importante na tua vida do que Deus ser suficiente. Deus não quer só ser importante na tua vida. Se é alguém que você falou, benção, boa noite, que você faz sua oração ali, que você entrega seu dia, né? Senão, a nossa relação com Deus fica igual a nossa relação que a gente tem com o porteiro, com uma pessoa que a gente encontra. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas você não sabe das coisas do coração dele. E nem você coloca as coisas do seu coração. O que Deus, ele quer nos trazer hoje é, ei, a minha presença, o nosso relacionamento é mais importante. E eu queria contar hoje o quanto Deus foi me ensinando isso. O quanto Deus foi me ensinando na vida isso. Quantas vezes eu quis muito mais as coisas que eu queria do que a própria presença de Deus. Afinal, eu nem sabia, parecia que a presença de Deus era exatamente para fazer as coisas que eu não conseguia fazer. Era só para ligar no departamento do impossível. Mas quando eu comecei a pedir para Deus, não coisas, mas para que eu pudesse ter uma relação maior com Ele. Para que eu pudesse estar mais perto dEle. Sabe, hoje eu peguei 3 post-its que estavam no meu quarto de guerra.
para falar sobre o quarto de guerra com vocês. E um deles, o meu pedido não é sobre coisas. Um deles é: Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a minha vida. Eu quero ser sempre tua. É sobre uma relação. Não é sobre o que a gente quer que Deus faça na vida. É sobre quem a gente quer, sobre colocar as nossas vidas na mão dele. É sobre uma entrega a ele. É isso que ele tem para nos transformar. E eu queria muito falar sobre essa primeira coisa nessa noite. Não troque a chave pela porta. Não troque a chave pela porta. Não troque receber, né? Sabe aquela história, vocês se lembram da história da galinha dos ovos de ouro? A galinha botava ovos de ouro, ovos de ouro, ovos de ouro. E aquele homem que era simples começou a ficar rico, mas ela demorava para botar os ovos de ouro. E ele falou: deixa eu abrir essa galinha para já tirar todos os ovos dela. E aí ele matou a galinha que tinha ovos de ouro. Muitas vezes a gente só quer as respostas de Deus mais do que a presença dele, mais do que o que ele tem. E por que você pode falar assim: não, mas eu não troco Deus? Mas começa a prestar atenção. Muitas vezes você perde a fé quando não vem a resposta do jeito que você quer. Muitas vezes você acha que Deus não te escutou porque ele não te deu, e aí você briga com Deus. Muitas vezes nós ficamos nesse lugar onde nós só vamos até ele quando nós precisamos. E às vezes quando alguém nos fala outra coisa, a gente corre para lá. Sabe de uma coisa? É muito mais importante você ter uma chave mestra que abre todas as portas do que você ficar com uma porta só. É muito mais importante você ser amigo do dono do resort do que você ganhar uma diária. Existe um acesso maior para nós. Deus, ele nos dá, né? Uma vez uma amiga me explicou isso, né? Deus, ele dá uma casa para cada um, para cada filho. Mas um pega a sua casa, quer ficar só com a casa. E aí fala pro pai nem entrar. O outro, ele vai lá e tira foto, dá o tchau pro pai. Às vezes manda a conta da casa pro pai. E outro convida o pai para visitar. E ele não usufrui só da casa. O pai ensina as receitas para ele. O pai tá lá sempre com o pãozinho para chegar. Ele usufrui da companhia e de tudo que o pai tem acesso. Deus, ele dá para todos. Mas porque ele diz: muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque poucos são aqueles que respondem e convidam Deus, de fato, para entregar a vida. De fato. Como a gente precisa olhar para o nosso coração. E desde o dia que eu assisti o filme O Quarto de Guerra, eu decidi ter um quarto de guerra, eu queria. Eu falo que quando eu vivo uma coisa e eu acho aquilo incrível, eu não vejo a hora de eu colocar aquilo em prática. Eu sou uma pessoa que quero colocar em prática, eu quero exercitar aquilo. E quando eu descobri que eu podia ter um lugar e que era importante eu ter um lugar físico, onde eu pudesse escrever minhas cartinhas para Deus, onde ele respondesse, eu comecei a fazer um quarto de guerra. E quantas vezes eu sentei no meu quarto de guerra, quantas noites. E quantas vezes eu falava: Deus, eu pedi uma resposta e Deus não respondia o que eu queria, mas eu falava: só de você estar aqui, eu te agradeço. Porque eu não tô sozinha, porque eu sei que tá no seu controle. E quando eu fui mexer no meu quarto de guerra aqui, e eu fui recolhendo os meus post-its, eu comecei a ver as datas, né? Há 4 anos atrás, as datas de pedidos que eu nem lembrava que eu tinha feito para Deus. As datas de conversas que eu nem lembrava que eu tinha com Deus. Mas quando eu fui pegando, era como se eu olhasse para pedaços de cartas
e pensasse, uau, eu nem sabia que eu ia estar vivendo tudo isso que Deus tem. Eu nem sabia que Ele ia responder exatamente essas coisas tão específicas. Quando eu fui pegando cada cartinha, eu olhava e era como se Deus começasse a me mostrar o vitral que Ele fez com aquele pedacinho daquela entrega, daquele dia, daquela oração, que talvez era só um pedacinho quebrado, um pedacinho talvez que a gente não estava tão bem, mas era um pedacinho. E Ele foi fazendo um vitral. E como eu comecei a agradecer a Deus e colocar isso, eu nunca queria esquecer mais de que talvez os pedacinhos do que eu estou vivendo hoje são partes de um vitral que Deus está fazendo incrível. É parte de uma obra muito maior. Não é só sobre o que você está vivendo hoje, é sobre tudo aquilo que Deus está tecendo na minha e na sua vida. E quantas vezes, cada coisa que eu vivia, eu não via a hora de ir para o meu quarto de guerra. Quantas decisões eu tomei dentro do quarto de guerra. Quantos silêncios, quanto choro, quanto sono, quanto eu dormia no meu quarto de guerra. E aí eu comecei a entender que a maior beleza da guerra é a gente aprender com o nosso comandante. É a gente estar à sombra do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita à sombra do esconderijo do Altíssimo. Às vezes a gente quer as proteções sem habitar na sombra do esconderijo do Altíssimo. E aí então hoje eu pedi para que Deus trouxesse alguns pilares. E eu vou falar sobre então 3 pilares que Deus me ensinou. 3 pilares que Deus me ensinou. Ele me ensinou vários, mas 3 pilares que eu vivi no quarto de guerra. 3 pilares importantes dessa nossa relação. E a primeira delas é talvez a nossa parte mais infantil da gente começar a viver com Deus. Quando a gente é criança, a gente quer trocar, né? Você fala assim para a criança, você me dá esse brinquedo que eu te dou esse. Aí você fala, então eu vou te dar isso e você vai fazer. A gente negocia, né? A gente negocia com a criança. A primeira parte da nossa relação com Deus, e que tem a ver com o primeiro milagre, inclusive, que está na Bíblia, da história de Jesus. O primeiro milagre é quando a gente pode entregar algo para Deus, para que Ele possa transformar esse algo. Então, a primeira coisa esse é o primeiro pilar, quando você entrega algo para Deus, quando você entrega a sua água e Ele te devolve vinho. Quando você entrega a sua família e Ele entrega a família que Ele sonhou. Quando você entrega o seu trabalho e Ele entrega uma missão de volta. Quando você entrega, sabe? Quando você entrega aqueles ingredientes para tua mãe, ela devolve aquele prato incrível. Quando você entrega aquela roupa toda bagunçada e de repente vem toda cheirosa. A nossa primeira parte do relacionamento com Deus é quando a gente pode entregar aquilo que a gente tem. 5 pedras e um estilingue. E Deus oferece então um trono. Quando a gente pode entregar 5 pães e 2 peixes. E Deus entrega uma multiplicação. A nossa primeira vivência com Deus é que a gente possa colocar isso. Esse pedacinho do vitral, nesse pedacinho do vitral, eu disse, Senhor, eu te dou a minha família. E eu te peço, você então me dá uma família santa, alegre, cheia do teu espírito. Eu dou para ele a minha família e estou esperando que ele me devolva uma família muito melhor, muito mais incrível, muito mais alegre, muito mais cheia dele. E qual que é o maior princípio que existe aqui?
Entrega. Entrega. Você entrega os 5 pães e os 2 peixes, você entrega o que você tem. E Deus te entrega o que Ele tem para você. Você entrega a sua água e Deus te devolve o melhor vinho. O início do caminho com Deus é você poder entregar aquilo que você tem. E Deus poder entregar aquilo que Ele sonhou muito melhor para você. De repente você está pedindo para que Deus mude, transforme, mas você ainda não entregou. De repente você ainda está esperando o vinho, mas você não encheu as suas talhas de água com aquilo que você tem. Você está esperando que Deus faça do nada, quando Ele está falando, me dá o que você tem. Me dá o que você tem. Ele quer que nós participemos. Porque o mais importante para Deus é o nosso coração, a nossa relação. Ele está falando, me dá o que você tem. O que você tem hoje. Talvez você possa falar, Senhor, eu não tenho nada. Peça que o Espírito Santo te mostre. Porque o que você quer que Ele transforme é exatamente aquilo que você ainda está apegado e que talvez está fazendo com que você tenha medo, com que você não conheça o caráter dele, com que você não viva o melhor de Deus. Entrega o que você tem. Entrega o que você tem. Aquela viúva só tinha azeite e um pouquinho de farinha. Entrega o que você tem. Não precisa ser muito. Mas é exatamente aquilo que Deus precisa transformar. O nosso primeiro passo é a entrega. Depois, a nossa segunda grande vivência com Deus é a gente poder não entregar as nossas coisas apenas, os nossos apegos apenas, ou aquilo que a gente precisa que Deus transforme, que Ele mude a forma. Mas é a gente poder de fato entregar quem nós somos. Deus, Ele tem chamado para que a gente volte para a essência. Para que a gente possa viver a vida de Deus em nós. Talvez você tenha muitos sonhos para a tua vida. Mas talvez você não faça ideia quais são os sonhos de Deus para você. Sabe, talvez você sente no seu quarto de guerra e conte para Deus, né? Outro dia eu disse isso, vocês não sabem quanto que eu printo várias casas, que eu sou apaixonada por decoração, só para dar ideia para Deus. Ó Deus, isso aqui, ó, um dia podia ser bom, hein? Eu dou várias ideias para Deus, né? Quantas vezes a gente pode dar ideias para Deus? Mas lembra daquele dia que eu contei para vocês, né? Que eu estava falando sobre mulheres de fé e pensando o que Deus pode fazer, como é que seria o nosso encontro. E aí eu já estava aqui pensando, nossa, mas aonde a gente ia conseguir um resort? Como que ia ser, né? E podia ter queima de fogos. Aí uma amiga falou pra mim, nossa, a gente pode tentar ver um lugar tal no Rio de Janeiro. Eu falei, será? E aí eu abri a palavra e estava escrito, há coisas maravilhosas demais pra mim? Lembra desse dia que eu contei pra vocês? Eu abri no meu quarto de guerra e tava escrito assim, será que há coisas maravilhosas demais pra mim? Ele é o cara, gente. Eu falei, nossa, então bora sonhar, né? Bora sonhar. Fui correr, vocês lembram dessa história? Eu contei pra vocês. Eu fui correr e falando, então Deus, se não há coisa maravilhosa demais pra você, deixa eu te dar umas ideias, então, de umas coisas mais maravilhosas que eu tô pensando aqui. E eu correndo e falando de tantas coisas com Deus maravilhosas que eu pensava que Ele podia fazer na minha vida, na minha casa, no Mulheres de Fé. Comecei a colocar tantos sonhos maravilhosos para Deus, incríveis, que eu sou boa de sonhar, gente. Pensa numa pessoa que é boa de sonhar. E a hora que eu virei, né, na corrida, eu tava indo numa direção, a hora que eu virei, eu tava andando na beira da represa, tinha o pôr do sol mais incrível acontecendo. Tinha o pôr do sol mais incrível, o sol tava batendo na água, tinha uma coisa linda. E eu quase perdi o ar quando eu vi aquela beleza. E eu entendi que o Espírito Santo estava falando isso no meu coração. Fernanda, e você nem imagina
que eu sonhei. Você nem imagina o que enquanto você estava correndo, imaginando o que eu estava preparando. Eu jamais podia imaginar um quadro daquele. Sabe? Deus, Ele também quer contar os sonhos que Ele tem para você. Começa a colocar de volta a tua vida diante dEle. Começa a falar, Senhor, eu quis ser tanto dona do meu nariz, eu quis fazer tanto do meu jeito. Eu queria tanto, mas eu quero tanto, Senhor, que você me conte quais são os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Que coisas você sonha para mim? Eu já fico sonhando milhares de coisas para minha filha. Que a gente possa falar, Senhor, eu quero viver os seus sonhos. Eu quero viver os seus planos. Eu não sei como vai ser, mas eu só sei que vai ser incrível. Porque pensa em alguém que é bom de surpresa. Pensa em alguém que gosta de nos surpreender. E o terceiro tripé foi um dia, eu não escolhi assim, né? Eu fui tirando os post-its. Que eu tô mudando de quarto de guerra. Então, tô tirando os meus post-its de lá. Coloque data, viu? Nos seus post-its do seu quarto de guerra, porque é tão incrível a gente ver o quanto que o Deus transforma a nossa vida e a gente nem lembrava. E o terceiro post-it, né? Que é o nosso terceiro pilar. Então, o primeiro é começa a trocar. Entrega o que você tem para que Deus possa transformar a água em vinho. Para que Deus possa transformar medo em fé. Para que Deus possa transformar escassez em provisão. Começa a colocar tudo aquilo que você tem. O segundo é viva os sonhos de Deus para você. Não tenha medo de entregar a tua vida, porque você vai viver a coisa mais linda. Então não é sobre falar, então agora eu não vou poder ter desejo próprio. Não é isso. É porque é tão melhor. É tão mais incrível. Ele tem all inclusive com vista, com a melhor vista que tem. Que você possa colocar a tua vida. Em terceiro, é aquela minha vivência que eu tive, que Deus pede para eu escrever num papel os meus dons. E eu escrevo sem perceber presentes de Deus. E eu comecei a colocar tudo que eu recebi de graça. Eu já contei essa história várias vezes para vocês. E aí então Deus me respondeu e eu escrevi aqui, né? Deus me respondeu. Essa foi uma das vezes que eu fiquei mais atônita com a resposta de Deus, porque Ele me atravessou. E Deus me respondeu: todos os dons que você tem são pedaços de mim. Usa-me você. Usa-me você. Tudo isso é Deus e Ele diz: usa-me. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que é o nosso terceiro tripé. Deus, Ele sabe tudo que Ele te deu, todos os seus dons, todas as suas capacidades. São pedacinhos dEle. São pedacinhos dEle que Ele colocou em você para que você pudesse levar esse carinho dEle para o mundo. Esse carinho dEle para o mundo. Dons são presentes que Deus confiou a nós para que nós pudéssemos carregar, para entregar para o mundo. Comece a olhar para os seus dons e você vai começar a ver que Deus colocou pedaços dele para que o mundo pudesse se sentir mais amado. Comece a olhar para os seus dons e você vai começar a reconhecer que existe uma forma toda própria de Deus de ter missão. Começa a olhar para os seus dons e começa a perceber que Deus colocou dentro de você pedacinhos dele, não para que você ficasse toda achando que você ganhou o mundo. Não, 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 não. Quantos mais dons Deus te deu, é porque Ele confia que você vai entregar mais. Presta atenção numa coisa. Quando um poço, você não retira a água dele, ele pode secar. Deus te deu potências.
quanto mais você multiplica esses dons para as pessoas, mais jorra. E ele vai falando, eu preciso dar mais isso, mais isso. Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, mas ela faz isso também? E ela faz isso também? E ela faz isso também? É porque ela não parou. Ela estava lá entregando, entregando, entregando. Só pensa assim, se você tem uma empresa, e você tem 3 funcionários, um funcionário você pede para ele fazer uma coisa e ele começa a fazer e para. Um funcionário você pede para ele fazer uma coisa e ele começa a fazer e para. O segundo funcionário, ele faz, mas faz reclamando, olhando no relógio a hora que vai acabar. O terceiro, ele não só faz o que você pediu, ele faz mais. Ele faz mais do que você pediu, ele surpreende. Ele surpreende. Tiago Brunet, ele fala assim, toda vez que Deus me pede uma coisa, eu faço em dobro, em triplo, porque eu quero surpreender o coração de Deus. Eu quero surpreender o coração de Deus. Eu peço, assim como eu peço para Ele, assim como pediu, Davi, eu quero bênção dobrada. Eu quero bênção dobrada. Davi não. Salomão, né? Eu quero dobrada. Que a gente possa também dobrar aquilo que Deus colocou. Se você é o dono dessa empresa e você tem uma missão maior, para qual funcionário você dá? Para qual funcionário você vai capacitar mais para que ele faça mais? É lógico que a gente possa lembrar que Deus nos dá partinhas dele, para que a gente possa trazer para o mundo presentes que são partes dele. Talvez você está pedindo, como eu pedi nesse dia, nesse quarto de guerra, usa-me, Deus. Talvez você está aí esperando e falando, Deus, então me usa, fala como eu tenho que fazer. Talvez você está aí esperando que Deus te fale, quando Ele está falando, já está tudo aí, as ferramentas estão aí, sou eu, usa-me você. Essas são partes minhas, usa-me você. Começa a usar o amor que eu te dei, começa a usar o seu dom de falar, começa a usar o seu dom de cozinhar, começa a me usar, isso aí fui eu que te dei, são partes minhas. Começa a colocar na vida e multiplicar, trazendo um pedacinho mais de mim para as pessoas. Mais de mim para as pessoas. Todas as vezes que eu uso um dom meu, eu não acho que eu sou o máximo. Todas as vezes que eu uso um dom meu, eu agradeço a Deus. E eu peço que eu diminua para que você cresça. Que o gostinho fique. Que o gostinho fique de você. Que as pessoas se sintam amadas. Que seja do teu melhor jeito. E claro, quando uma torneira libera água, a água passa primeiro por ela. Deus passa primeiro por você. Te enche de luz, te transborda. Você perde as bordas. Não é sobre dar o que você não tem. É sobre acessar aquilo que Deus já te deu e começar a transbordar. E começar a transbordar não é só olhar para você e ficar com você. Não, foque em transbordar. É isso que Deus tem. Obrigada por isso, Deus. Obrigada por isso. Eu queria, nessa noite, te desafiar. Eu queria nessa noite te desafiar, você que não tem um quarto de guerra. No início eu falava muito sobre o quarto de guerra, muitas mulheres de fé me mandaram foto, construíram quartos de guerra ou acharam cantinhos para ter um quarto de guerra. Eu quero te desafiar a ter um quarto de guerra. Se você não assistiu esse filme, você precisa assistir o Quarto de Guerra. Mas eu te desafio a ter um quarto de guerra, um lugar físico, onde você carrega os seus bilhetinhos, onde você coloca as datas, onde você começa a ver o que Deus tem construído, os vitrais, onde está ali o seu painel
de tudo que Deus vai fazer, onde está ali tantos depois, que agora quando vem o antes você fala, Ele é o mesmo Deus, Ele me responde. Que a gente possa viver isso, que você possa ter esse lugar. Começa a ter o seu quarto de guerra, faz os seus 17 minutos que a gente combinou aqui todos os dias. Escreve aquilo que Deus responde. Eu tenho tantas respostas de Deus ali, tantos versículos de dias que hoje me tomam de uma forma tão diferente, tão diferente. Eu quero te desafiar que você não só escute, que você não veja só Deus passar, mas que você comece a acessar tudo que Ele já liberou para nós. Andar sobre as águas, curar pessoas, multiplicar. Mas não espere que Deus te trate diferente do jeito como Ele tratou Jesus. Que a gente possa viver a nossa entrega. Que a gente possa viver a nossa entrega. Troque. Entrega o que você tem, recebe o que Deus tem para você. Deixa Deus, conheça os sonhos de Deus para você. E começa a usar tudo que Deus já colocou em você. Obrigada por essa noite, Pai. Obrigada porque você nos escuta. Obrigada porque nós nunca mais estaremos sozinhos. Nunca mais estaremos sozinhos. Obrigada, Senhor, porque a gente não tem que carregar o peso, só nós. Obrigada, Deus, por cada pessoa que você escolheu para estar aqui nessa noite. Porque se você quer um relacionamento mais profundo, Senhor, nós queremos dizer com todo o nosso ser que você é tudo para nós. E que não há outro igual a você. E que não há outro lugar onde a gente pode receber o que nós recebemos de Ti. Que nós possamos viver, sermos amados. Receber a vida incrível de Deus. Não, Senhor, não há outro lugar. Não há outro lugar. Não há outro melhor amigo. Não há nada que vá suprir o vazio da nossa alma que não a Tua presença, Senhor. Que a gente não coloque nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa no Teu lugar. Que você seja o centro sempre, Pai. Nós queremos, Senhor, Te colocar as nossas famílias nas Tuas mãos. Traz uma cura sobrenatural para elas. Que você possa fazer essa oração como eu fiz. Pai, eu Te peço que essa seja a oração de todas as mulheres e homens de fé nesta noite. Senhor, nós Te damos nossa família, nós entregamos a nossa família. Talvez você possa estar aí falando, eu não tenho família, começa a agradecer e entregar. Senhor, nós Te damos nossa família e nós Te pedimos, dá-nos de volta uma família santa, alegre, cheia do Teu Espírito. Começa a entregar Teus filhos. Desperta, Senhor, o amor em cada membro da família, que você possa estar presente. Desperta, quebra agora mágoas, ressentimentos, dores, barreiras. Nós Te pedimos. Senhor, nós queremos fazer essa oração juntas. Nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida, que nós sejamos mais Teus, mais Teus. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Senhor, sabe os presentes que Você nos deu? Tantos dons, Deus, tantos dons. Nós queremos, Senhor, pedir para que nós possamos usar tudo isso que são pedacinhos Teus. Para que mais gente possa viver e conhecer partes do Teu amor através dos nossos dons. Obrigada por isso, Pai. Obrigada porque não há outro igual a Ti. Você é o caminho. Você é a verdade. Você é a vida. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os dias, se tem alguém aqui pela primeira vez, eu vi pessoas falando, fulano me convidou, outro falando, obrigado por estar aqui. Como eu fico feliz com isso, né? Com a família que a gente criou, do Mulheres de Fé. E
Não há coisa maravilhosa demais para Ele. Ele tem ainda coisas mais maravilhosas para nós. A gente vai viver coisas ainda tão maravilhosas. Eu tenho tanta expectativa, não só para o nosso encontrão, né? Que a gente vai se encontrar pessoalmente com o trio elétrico e tudo, né? Mas também com tudo que Deus vai fazer, com as casas do Mulheres de Fé nas cidades, né? Eu já sonho tantas coisas e eu fico imaginando, Deus, qual é o seu sonho? E Deus tem sonhos incríveis para nós. Se tem alguém que está aí pela primeira vez, a gente sempre sai com um propósito para viver. A gente sai com um propósito para que a gente viva a cada 3 dias e meio. Nós vivemos 1% do ano. Nós já estamos em junho. Semana que vem vai ter especial relacionamentos. Quem estava no Mulheres de Fé ano passado, a gente fez um super especial relacionamentos. Foi super bom. Como Deus enxerga os relacionamentos. A gente tem, então, como a gente pode ter um propósito para viver, que a gente vá para a prática, né? Que o nosso propósito seja, eu quero trazer 2 propósitos, né? Que o nosso primeiro, a gente continua os 17 minutos, mas eu quero que você faça esses 17 minutos, eu não. Quem sou eu para querer alguma coisa? Que o nosso propósito juntas seja passar esses 17 minutos de uma forma mais intencional. Escreva para Deus, né? Que você possa ter esse... Mas eu não sou boa de escrever, não tem problema, o Espírito Santo usa. Talvez ele comece escrevendo para você, te dando um bilhetinho, copia aquele versículo que você achou que te tocou, né? Coloca a data no seu pedido de oração, mas que você possa ter um relacionamento mais próximo de Deus. E que você possa usar os seus dons nesse tempo, né? De agora até segunda-feira, que você possa usar os seus dons, que são pedacinhos de Deus, que você reconheça os pedacinhos de Deus que Ele colocou em você, para que Ele chegue mais perto das pessoas. Fica atento em cada momento. Se o seu dom é decoração, enfeita para que as pessoas se sintam mais amadas. Se o seu dom é cozinhar, o meu endereço é Rua Doutor Sardinha. Tô brincando. Mas que você possa colocar os seus dons a serviço das pessoas, né? Que a gente possa viver essa alegria de Deus para nós, né? Que a gente viva tudo aquilo que Deus tem. E que a nossa intenção de oração, a gente também vai estar unido em oração, que a nossa intenção de oração seja... Nós vamos pedir por todas as intenções dos homens e mulheres de fé. Nós temos muitas pessoas internadas, muitas pessoas precisando de cura, muitos casamentos precisando ser restaurados. Então, que você possa colocar cada homem, cada mulher de fé e suas intenções. Mas a gente também vai pedir juntos em oração por todas as pessoas que estão sobrecarregadas, exaustas, vivendo um momento de grande desânimo, desespero. Nós vamos ser por cada uma delas, tá bom? Então que a gente possa estar em oração por todas essas pessoas. Um beijo grande para cada um de vocês. Bom feriado. Obrigada por estarem aqui, pela fidelidade de cada uma, pela fé de cada uma. Vocês são respostas há muito tempo, que nós possamos louvar a Deus por isso. Até segunda, 7h30 da manhã. Essa live vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Um beijo grande.